A paz do Senhor, queridos irmãos, pastor Davi Passos, para mais uma aula de Escola Bíblica Dominical, aqui, onde estaremos hoje falando sobre a lição 7 do nosso quarto trimestre de 2025, que tem por título Os Pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. Então, vamos para a nossa lição. Aqui ela nos traz o textuário que se encontra em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, que diz assim: Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensais. Então, a nossa lição, ela nos traz o seguinte texto na verdade prática. Ela diz: o cristão sábio e prudente preserva sua mente, tornando seus pensamentos obedientes a Cristo. Nós temos aqui a leitura bíblica em classe, que encontra-se em Filipenses, capítulo 4, versículo 8 a 9, e 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 a 5, que diz assim a palavra do Senhor. Você pode acompanhar aí na sua lição ou na sua Bíblia. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste, recebestes e ouviste e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 a 5 diz: Porque andando na carne não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então, qual é o objetivo aqui para falarmos nesse tema, falarmos nesse assunto? Temos 3 objetivos apresentados por esta lição. O primeiro é levar aqui a todos a compreender que o pensamento é uma faculdade presente desde a criação, sendo essencial nas decisões humanas. Então, o primeiro objetivo é esse. Segundo, é encorajar os alunos a assumirem responsabilidades ativa sobre seus pensamentos, conforme a instrução bíblica de Filipenses capítulo 4, versículo 8. E terceiro objetivo apresentado aqui por essa lição é conscientizar a todos sobre a realidade da batalha espiritual travada na mente e a necessidade de vigilância contra pensamentos malignos e destrutivos. Queridos, a introdução dessa lição, ela nos diz o seguinte: na quinta, fizemos um estudo introdutório acerca da alma, na quinta lição, né? Vimos que junto com o espírito é inseparável dele, ela compõe a parte material ou espiritual do ser humano. Também apresentamos uma síntese dos seus principais atributos: sentimentos, intelecto e vontade. O intelecto é a parte cognitiva, o aspecto racional da alma. Então, compreende a capacidade de pensar, raciocinar, conhecer e compreender. E agora, nessa lição, nós vamos estudar a respeito dos pensamentos, né? Nestes capítulo e nos 2 seguintes, o nosso foco de estudo será a faculdade da alma, né? Ou as faculdades da alma. Então, a razão, o intelecto, a sensibilidade e o sentimento
e violação ou vontade. Então, a razão diz respeito à capacidade de pensar. E é sobre o pensamento, né, que estudaremos neste capítulo. Então, no campo da psicologia, talvez em mesma outra época tenha sido dado tanto valor ao pensamento como atualmente, né? Quando está muito em voga a abordagem da terapia cognitiva corporal, né? TCC, e que destaca como o pensamento estão diretamente relacionados às emoções e comportamentos do indivíduo. Então, Judith Beck, ele afirma ali, né, o modelo cognitivo, né, e propõe que o pensamento disfuncional, que é a influência do humor e o comportamento do cliente, né, é comum a todos os transtornos psicológicos. Então, quando as pessoas aprendem a avaliar, né, o seu pensamento de forma mais realista e adaptativa, elas experimentam um descréscimo, né? Um decréscimo ali da emoção negativa e no comportamento mal adaptativo. Então, embora a vida e os seus problemas não se resumam a isso, né? A TCC, né, aqui, que é a terapia cognitiva comportamental, da sua contribuição, com estudos que ajudam a compreender um pouco sobre a influência dos pensamentos nas emoções e no comportamento humano. Então, embora não tenha suficiente explicação para essa realidade, né, humana, no que não difere de outras correntes e abordagens, muito antes da psicologia, a Bíblia expõe a relação que os pensamentos têm, né, com outros fenômenos da vida, né, humana, estimulando reflexões corretas, verdadeiras, puras, sensatas e edificantes. Então vamos aqui no nosso primeiro tópico. A lição apresenta aqui o seguinte tema, uma visão introdutória. Então, o primeiro ponto aqui, nós vemos a experiência de Adão e Eva. No estudo da antropologia bíblica, é importante sempre buscar, primeiro, no Gênesis, os fundamentos da nossa compreensão teológica. Ali, os traços da personalidade humana se manifestam originalmente na vida do primeiro casal. O aspecto racional é visto na capacidade de comunicação, compreensão e governo do homem sobre a criação e em seu relacionamento interpessoal e com o Criador. Então, para todos esses processos, Adão e Eva usaram o intelecto racionando, elaborando pensamentos, né? E também decisões. Exemplo disso é o comportamento mental relativo ao pecado. Eva pensou o que não devia e foi enganada. Adão não pensou o que devia e pecou. Então, aqui em Gênesis, não registra apenas a criação do homem, mas também as suas primeiras experiências, que são exemplares no complexo funcionamento, né, do funcionamento do ser humano. Então, por isso, é sempre fundamental recorrer a esses registros quando se estuda antropologia bíblica, né? São deles que podemos extrair ali uma compreensão teológica mais abalizada do homem e os seus caracteres pessoais. Então, no relato hebraico, os traços da personalidade humana
manifestam-se originalmente na vida do primeiro casal, né? E o aspecto cognitivo é visto ali na capacidade de comunicação, compreensão e governo do homem sobre a criação e no seu relacionamento interpessoal. Ali com o próprio Criador, né? Como nós vemos em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 28 a 28, e Gênesis capítulo 2, versículo 18 a 23, e o capítulo 3, versículo 8. Agora, para todos esses processos, Adão e Eva usavam o intelecto racionando, né? Elaborando pensamentos e tomando decisões. Exemplo disso é o comportamento que tiveram quando ali pecaram, né? Apesar de sucinto, o relato aqui de Gênesis capítulo 3, versículo 6, demonstra que houve um tempo de comunicação entre Eva e a serpente, durante o qual a mulher elaborou alguns pensamentos acerca da árvore da ciência do bem e do mal. Então, foi o seu imprudente diálogo com a serpente, presta bem atenção, que a levou a pensar o que não devia. O apóstolo Paulo explica que a mulher foi enganada, como diz 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14. Ou seja, ela iniciou a conversa com um entendimento e passou a ter outro. Então experimentou ali alteração do seu sentimento, ou, no caso, desejou o fruto, né? E da sua vontade e conduta, né? Quando ali ela tomou do fruto e comeu, como fala Gênesis capítulo 3, versículo 6. Agora, Eva abstinha-se antes do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. E depois o desejou, tomou e comeu. Então, destacam-se aqui no texto os adjetivos. Primeiro, boa, agradável e desejável. Então, todos ligados a sentimentos, né? Então, também se observa aqui a expressão vendo a mulher que, tá? Então, que traduz a conclusão aqui cognitiva, a manifestação de um novo entendimento. Então, houve, portanto, um ciclo de pensamentos e o início ali do diálogo, a decisão e ato. Então, a mudança de pensamento alterou ali o sentimento e, via de consequência, o comportamento. Eva, portanto, pensou que não devia e foi enganado. Quanto a Adão, né, que não foi enganado, agiu de forma negligente, deixando de pensar o que devia. Então, Adão simplesmente cedeu à sua vontade à oferta da mulher e pecou, como fala Gênesis capítulo 3, versículo 6 e 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14. No segundo ponto do primeiro tópico da nossa lição, nós vemos aqui o conceito e origens. Então, aqui diz o seguinte: pensamentos são processos mentais constituídos de informações, reflexões, lembranças, sentimentos ou sons, imagens. A despeito dos mistérios da mente humana, sabe-se que eles se originam de fatores internos, né, que é biológicos, psicológicos e espirituais, ou externos, ambientais, experiências do cotidiano. Porém, podem também ser uma combinação desses fatores. Qualquer que seja a origem do pensamento, cabe ao ser humano aceitá-lo ou rejeitá-lo, aprovando-o ou reprovando-os. Então aqui nós vemos que não há um conceito fechado a respeito do pensamento. Até pelo caráter amplo e abstrato da possibilidade de pensar. Então, aqui nós vemos que Beck ele conceitua como ideias, né,
que se processam em palavras, quadro ou imagens. Ou seja, quando passa pela nossa mente, né, quando pensamos, né, e a formulação de palavras, formas e cores, etc. Então, podemos afirmar que o pensamento são processos mentais constituídos de informações, reflexões, lembranças, emoções, sons e imagens. Então, aqui nós vemos que todos os nossos pensamentos, sem exceção, são construídos a partir do que vemos, ouvimos, imaginamos e vivenciamos, tá? A despeito dos mistérios da mente humana, né? Aqui nós vemos que sabe-se que os pensamentos originam-se de fatores internos, como disse a lição, né? Fatores biológicos, psicológicos e espirituais, e externos, né, ou ambientais, que são experiências aí do dia cotidiano, né? Então podem também ser uma combinação, né? Uma combinação, né, desses fatores, tanto externo quanto interno. Sobre o dinamismo dos pensamentos e da possibilidade que temos de educá-los, nós vemos que Cruz, ele escreve dizendo que a intenção com o meio físico e social, né, aqui nós vemos a interação, né, entre esses dois meios, num primeiro momento selecionado ali e direcionado pelas escolhas familiares, nos direciona a pensar as coisas, os objetos, as possibilidades, os afetos e as pessoas. Então, e essas relações nos levam a elaborar e formular conceitos e valores particulares, inclusive, né, nossa autoimagem e autoestima, né? Com o passar dos anos, entretanto, nós vamos percebendo que não precisamos mais simplesmente refletir o que experienciamos, né? Então, aprendemos também com os erros e acertos dos outros e percebemos que podemos pensar melhor, mas positivamente, escolhendo pensar de preferência no que edifica e santifica. E nossas vivências, percepções, né, e racionalizações pode nos fazer pensar o pior. Muitas vezes, as lembranças e sentimentos ruins insistem em dominar o nosso pensamento, tornando nossos dias mais tristes e sombrios. Mas lembre-se sempre de que eu e você podemos escolher onde colocar nossos pensamentos e nossas esperanças, tá? A Bíblia, as Escrituras ensinam que qualquer que seja a origem dos pensamentos, cabe ao ser humano aceitá-los ou rejeitá-los, reprovando-os, tá? Josué capítulo 1, versículo 8, Provérbios 3, versículo 1 até o 7, Provérbios 15, 28 e Jeremias capítulo 17, versículo 7, versículo 9 e 10 e Filipenses 4 e 8. Aqui nós temos o terceiro ponto, características dos pensamentos. Olha só, a lição nos diz o seguinte: em sua amplíssima capacidade imaginativa, o ser humano pode construir na mente cenários silenciosos ou barulhentos, simples ou complexos, neutros ou coloridos. Quantas imaginações já tiveram desde a sua infância? Do ponto de vista moral, os pensamentos podem ser bons ou ruins, puros ou impuros, verdadeiros ou falsos. Os que são originados de fatores externos são fruto de experiências sensoriais. A mente cria a partir de conteúdo que obtém por meio de órgãos dos sentidos, como os olhos e ouvidos, a boca, as mãos, o nariz. Por isso,
abster-se de toda a aparência do mal é essencial. Não podemos alimentar nossa mente com conteúdos enganosos ou impuros. Deles podem surgir gravíssimos pecados, como violência, imoralidade sexual, mentiras, calúnia, maledicência. Então cabe-nos abortar o ciclo pecaminoso, tá? Então, a capacidade aqui, quando falamos, né, desse ponto de características dos pensamentos, a capacidade imaginativa do ser humano aqui é muito ampla, né? Como nós já lemos aqui, nós não podemos afirmar que seja infinita, pois a infinitude não é dada ao homem em aspecto algum. Agora, ainda assim, a possibilidade de pensamento é amplíssima, né? O homem pode construir os mais diversos cenários na mente, né? Silencioso ou barulhento, como falou aqui, né? Simples ou complexos, neutros ou coloridos, né? Quantas imaginações já tivemos desde a nossa infância, né? Na fase dos porquês, geralmente ali dos 2 a 4 anos, né? E a mente infantil chega a ficar ali absorta em tantos pensamentos, né? Geradores de curiosidades, além de muitos questionamentos, né? A literatura, o cinema, a TV e tantos outros meios modernos de criação de conteúdo são uma prova incontesta de capacidade imaginativa, né, do ser humano. Então, em tempos tão remotos, né, nós vemos que Salomão, ele escreveu em Eclesiastes capítulo 12, versículo 12, não há limite para fazer livros. Então, os pensamentos não são apenas múltiplos e neutros. Eles guardam em si características de índole ético-moral. Então, podem ali ser bons ou ruins, puros ou impuros, verdadeiros ou falsos. Então, os que são originados de fatores externos são frutos de experiências sensoriais, né? Como já destacado aqui, a mente, ela faz criações a partir de conteúdo que obtém por meio de órgãos dos sentidos, como aqui, olhos, ouvidos, boca, mãos, nariz, etc. Agora, nesse sentido, abster-se de toda aparência do mal é essencial, como fala a 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Nós não podemos alimentar nossa mente com conteúdos enganosos ou impuros. Salmo 101, versículo 3 e 5 fala isso. Desde ali, deles podem surgir gravíssimos pecados, a lição nos diz, né? Como violências, imoralidades sexuais, mentiras, calúnias e maledicências. Se nós olharmos ali, os fariseus, eles foram chamados de raça de víbora, porque as suas palavras más eram a reprodução do coração perverso que tinha com pensamentos e sentimentos ruins. Se você quiser, pode conferir lá em Mateus capítulo 12, versículo 34, e Mateus capítulo 15, versículo 19. Então, no segundo tópico da nossa lição, nós temos o título A Gestão dos Pensamentos. Primeiro ponto aqui diz, imperativo ético e espiritual. Então, a epístola aos Filipenses é repleta de referência a sentimentos ou emoções. Não sem razão, tem entre seus epítetos o de epístola da alegria, mas possui também uma contundente, afirmação acerca da gestão dos pensamentos. Nela, Paulo apresenta o aspecto positivo do emprego da mente, ao usar o pronome indefinido, tudo. Entendeu? Abre uma ampla possibilidade de pensamentos, desde que qualificados com os adjetivos verdadeiro, honesto, justo, puro
e amável e de boa fama. Virtuoso ou digno de louvor. O uso de imperativo afirmativo, pensai, indica tratar-se de uma conduta ativa e não passiva. É assumir o controle do processo mental e não se deixar conduzir por pensamentos aleatórios ou intrusivos, como temos gerido nossos pensamentos. Então aqui nós temos uma pergunta, né? Falando aqui sobre esse imperativo ético e espiritual, a Bíblia, ela não nos recomenda nada que nos seja impossível fazer mediante a graça de Deus. Agora, um desses deveres que nos atribui as Escrituras é a gestão de nossos pensamentos, como Paulo trata na Epístola aos Filipenses. Aliás, essa carta é rica em relação ao registro de bons sentimentos ou emoções, né? Não sem razão tem os seus epítetos, né? O de ali chamarem de epístolas da alegria, como fala Filipenses capítulo 1, versículo 7 e 8, Filipenses capítulo 2, versículo 1, versículo 2, versículo 20 e o versículo 26, também em Filipenses capítulo 3 e 15, Filipenses capítulo 4, versículo 1, 2 e 7. Então, mas também é nela que se está uma ali das mais contundentes afirmações paulinas acerca da boa gestão dos pensamentos. Quando lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8, ali diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, como podemos fazer isso? Em primeiro lugar, é preciso observar que o imperativo bíblico não diz respeito a um processo mecânico automático, tá? Formal ou meramente humano. Aqui nós vemos que o cristão, ele não pode por si só simplesmente decidir gerir a mente e passar a fazê-lo como se tivesse com as suas próprias forças um pleno controle sobre os seus pensamentos. Antes de tratar do aspecto positivo da atividade intelectiva, né, o que pensar, Paulo aqui ele apresenta-nos a necessidade de uma atitude espiritual indispensável, que é o quê? Oração. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Então, se deixarmos nossa mente envolta nas inquietudes dessa vida, não teremos como ordenar, né, nossos pensamentos. Agora, o cristão ele precisa lutar espiritualmente para vencer a ansiedade. E como fazer isso? Não há outro meio senão uma consagração pessoal a Deus diariamente em oração, né? Então a mente não se aquieta com técnica de meditação. Nós devemos orar e fazer conhecidas diante de Deus todas as nossas petições, tá? Então, tudo que pedimos, tudo o que nos aflige e tudo o que nos inquieta, né? Tudo que nós precisamos, né? Nada deve ficar fora da nossa oração, tá? Então, e não se trata de uma oração curta, uma repetição ou como uma mera formalidade. Não. Paulo refere-se a oração e súplica com ações e graça. Então deve haver ali intensidade na oração até o ponto de nosso coração ser realmente aberto, né? Se possível, derramado, né? Em nosso espírito e alma, em romper em gratidão a Deus, tá? Então, louvando-o pelos seus feitos e pelas suas maravilhas. Então, aqui nós vemos, tudo isso faz parte do processo de gestão do pensamento como condição prévia indispensável. Então,
Parece-nos que isso combina com o conselho de Davi, lá no Salmo 37, versículo 4, quando ele diz: deleita-te também no Senhor e ele te concederá o que deseja o teu coração. Então, observe que é preciso, a princípio, estabelecer um relacionamento íntimo, aqui vencendo a ansiedade e todas as inquietações, né? Enquanto estivermos ansiosos, tentando aqui estabelecer o alvo de nossas preocupações, né? Não encontraremos paz e estabilidade espiritual e mental que nos permita gerir bem aqui os nossos pensamentos. Então, um turbilhão de ideias agitadas estará em nossa mente, longe do alvo divino estabelecido em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Agora, o passo seguinte da conquista espiritual, vencida aqui a ansiedade em oração, é fazer o quê? Receber a paz de Deus, que excede todo o entendimento, tá? E que é poderosa para guardar coração e mentes em Cristo, como diz Filipenses 4 e 7. Agora, é somente nessa condição, isso é, com a mente guardada por Deus, que alcançaremos a graça de fazer uma gestão consagrada de nossos pensamentos, focado no alvo descrito por Paulo em Filipenses 4 e 8, né? Ao usar o pronome indefinido aqui, tudo, né? O apóstolo, ele abre uma ampla possibilidade, né, aqui para os pensamentos, né, desde que qualificados com os adjetivos aqui, ó, verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e de boa fama. Então, virtuosos e aqui digno de louvor. Então, o emprego do verbo pensar no imperativo afirmativo, pensai, né? Indica que é nosso dever pensar em coisas boas, rejeitando as más. Então, uma conduta ativa e não passiva. Precisamos refletir, portanto, aqui a possibilidade, né, de como estamos gerindo nossos pensamentos. Embora saibamos que não é simples ou fácil, né, cogitar o controle do que pensamos, tá? Não é simples, não é fácil, tá? Mas nós vemos que de forma absoluta e rígida, né, se estivermos munidos de armas espirituais, podemos levar cativo todo entendimento à obediência a Cristo. Então, Elaine Cruz, ele afirma que se podemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo, como Paulo afirma em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 a 5, quando ele diz, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então podemos controlar o que pensamos a despeito de muitos dizerem ao contrário. Então, quanto mais conhecemos a Bíblia, mais facilmente reconhecemos os pensamentos pecaminosos. Então, difamatório, né? Pensamentos egoístas, arrogantes, enganosos, autodestrutivos, afrontosos quanto ao nosso caráter e mentirosos quanto a Deus. Então, esses pensamentos errôneos não podem ser aceitos como nossos e nem podemos nos demorar, né, ponderando seus desdobramentos. Não. Afinal, sabemos que podem ser resultado da nossa humanidade ou da ação sugestiva de Satanás. Portanto, então, assumir o domínio dos pensamentos é mais do que apenas recusar maus pensamentos. Isso é,
até devemos fazer isso, mas é eliminar rapidamente os que são errôneos ou maléficos, né? Ao mesmo tempo em que incluímos nossa mente pensamentos que venham agradar a Deus. No segundo ponto do segundo tópico, aqui nós temos o título Acima da Técnica. Olha só que interessante isso aqui. A lição diz: em nossos dias há uma profusão de técnicas de gestão de pensamento. São estratégias de valor relativos que se limitam ao plano da realidade humana, ao nível terreno. A palavra de Deus vai muito além e nos ensina que a solução é pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Pensar além das circunstâncias temporais através de percepção e discernimento espiritual, com a mente de Cristo, nos liberta da atmosfera de conflitos mentais comuns e a toda a humanidade, além de encher nossos corações da esperança que não traz confusão. A visão celestial infinitamente, superior, nos capacita a gerenciar habilmente todos os sistemas dessa vida inferior, efêmera e passageira, além de ser um preventivo eficaz contra a ansiedade. Então aqui, acima da técnica, como fala a nossa lição, há uma profusão de técnicas, aqui de gerenciamento de pensamento, como a ênfase da importância do pensar positivo. Então, como afirma Beck, no seu livro, ali na página 18, são estratégias de valor relativo que se limitam ao plano de realidade humana, ao nível terreno. Então a palavra de Deus, ela vai muito além disso e ensina-nos que devemos pensar, lá em Colossenses capítulo 3, versículo 2, pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. E isso aí nos liberta da atmosfera de conflitos mentais comuns a todas as pessoas, dando-nos aqui percepção de discernimento espiritual, fazendo com que tenhamos a mente de Cristo, como diz 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15 ao 16. Além de encher aqui o nosso coração de esperança, que não traz confusão, como diz Romanos capítulo 5, versículo 5, a visão do celestial, que é infinitamente superior, é o mais elevado padrão para inspirar e guiar todos os sistemas da vida terrena, que é inferior, efêmera e passageira, somado ao fato de que é um preventivo eficaz contra a ansiedade, como fala em Mateus capítulo 6, versículo 25 até o 34 e Filipenses 4 e 6. Agora, outra questão fundamental a ser considerada é a que as Escrituras apresentam-nos um cenário de luta espiritual que exige o emprego de armas espirituais, Aqui em Efésios capítulo 6, versículo 12, a Bíblia diz: porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então aqui a descrição paulina demonstra a possibilidade de uma série de combates que o cristão pode enfrentar, internos e externos, dentre os quais estão os ataques do inimigo à nossa mente, Então, são múltiplas e terríveis as possibilidades de o cristão ser atacado com pensamentos perturbadores, fazendo com que tenha que resistir firme para não ser vencido nesse dia mal, que pode ser
ali pode ter duração de tempo indeterminado, como fala aqui o capítulo 6, versículo 13. Agora eu pergunto, esses pensamentos perturbadores, né, que ele refere-se aos pensamentos automáticos, disfuncionais, que distorcem a realidade. Então, ali eles estão associados a uma reação emocional, isso é, ou fisiológica inútil, originam ali um comportamento, né, inútil, ou interfere no sentimento do bem-estar da pessoa e na sua habilidade de atingir os seus objetivos. Então, existe também os pensamentos intrusivos, né, que são pensamentos indesejados, sendo alguns altamente perturbadores, costumam produzir cenários macabros e tenebrosos em nossa mente. Então, por vezes relacionados à iniquidade. Então, estão entre os grandes desafios aqui, né, aos quais os cristãos estão sujeitos na sua jornada rumo ao céu. Então aqui nós vemos que, na verdade aqui eles também, né, podem ser originados em nossa própria natureza carnal, né? Natureza caída, rebelde em relação a Deus. Então, em função disso, precisamos tomar toda a armadura de Deus, né, que inclui sobretudo o escudo da fé, o capacete da salvação, né, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno, como fala Efésios capítulo 6, versículo 14 até o 17. E também não resta dúvida, meus queridos, né, que pensar nas coisas que são de cima deve ser uma conduta constante do cristão, o que o previne de ataques rasteiros do maligno, né? Os quais, quando ocorrem, pensam ser vencidos da força do poder de Deus, em quem o crente deve estar fortalecido, como diz Efésios 6, versículo 10. Agora, aqui no terceiro ponto, do tópico 2, fala sobre os recursos espirituais. A leitura da Bíblia é um recurso extraordinário para a produção de bons pensamentos. Inspirados em verdades eternas, essa disciplina traz profunda edificação e firmeza espiritual. Meditar é refletir, pensar de maneira detida, né? Exige o emprego da vontade, a decisão, o querer. Produz sentimentos elevados, que é o amor, a alegria, a paz pelas verdades aprendidas. Abundante sabedoria e correta direção. Então, Jesus, aqui ele foi submetido a grandes tentações, né? Direta e pessoalmente pelo diabo, né? Depois de 40 dias jejuando e orando, lá em Lucas capítulo 4, versículo 1 até o 13. E o que se verifica em comum em todas as fases da oração de Cristo e da tentação ali, né, foi o recurso que ele usou para vencê-la. Qual foi? As Escrituras, né? Palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela produz fé e profunda convicção em nosso espírito, trazendo esclarecimento, trazendo firmeza para a alma, para que possamos ter nossa mente cheia de revelação divina. Nós precisamos ler a Bíblia, ouvir a exposição de textos sagrados, né? Esse é um recurso extraordinário para a produção de bons pensamentos inspirados em verdades eternas. Agora, é uma disciplina que traz profunda edificação e firmeza espiritual. Salmo 37, versículo 31 e Salmo 119, versículo 33 e o versículo 93. Então, meditar é refletir, pensar de maneira detida, o que exige o emprego da vontade, né? A decisão e o querer, como fala Salmo 119, versículo 131. Produz também sentimentos elevados, né? Por exemplo, amor, alegria
e paz pela verdade, pelas verdades aprendidas, como fala Salmo 119, 97. E também traz abundante sabedoria e correta direção. Salmo 119, versículo 98 até o versículo 102. Aqui no quarto ponto, diz o seguinte: Jerusalém e Betânia. Olha aqui, não podemos desconsiderar a influência de fatores orgânicos, físicos e ambientais. Aqui, em nossa maneira de pensar. Por isso, os cuidados com a saúde mental incluem a observância de uma rotina saudável. Em dias de tanta agitação e pensamento acelerado, Jesus nos convida a descansar o corpo e a mente. E ele disse-lhe: vinde vós, aqui à parte, a um lugar deserto e repousai um pouco. Então, há tempo para todo o propósito. Tempo de estar em Jerusalém, mas também de ir a Betânia, tá? Então, além dos recursos espirituais, nós precisamos compreender que a nossa mente também é influenciada por fatores orgânicos, fatores físicos e ambientais. Então, por isso, os cuidados com a saúde mental incluem a observância de uma rotina saudável, mediante a exposição a experiências que não agridam a mente, mas sejam agradáveis. Acentua-se cada vez mais a incidência da chamada Síndrome do Pensamento Acelerado, a SPA, né? Diante do estilo de vida moderno, principalmente depois da invasão das telas, né? Uma torrente de informação de todos os lados produz uma atividade cognitiva intensa, ainda que superficial e produtora de baixo nível de conhecimento. Não são mais apenas as fontes profissionais de informação, que ali são os meios de comunicação de massa, né? Bilhões de pessoas querem ser portadoras de notícias, seja estas verdadeiras ou falsas, ali enchendo a mente coletiva global de conteúdo e mais conteúdo. As redes sociais estão entulhadas de textos, imagens, áudios e vídeos, né? E isso tem contribuído seguramente para promover mais agitação mental, ansiedade, irritabilidade, dificuldade de concentração, fadiga, insônia, dores de cabeça, dores musculares, problemas de memória e outras incômodas consequências. Agora, a vida sempre teve os seus, né, centros de agitação, né, em todas as espécies. Agora, seja qual for a circunstância, Jesus ensina-nos a importância de descansar o corpo e a mente. Ele mesmo tinha o costume ali recolher-se, né, a lugares tranquilos, principalmente para dedicar-se à oração, mas também para buscar refrigério físico e mental, como fala em Mateus capítulo 14, versículo 23, e Marcos capítulo 6, versículo 31 e 32. Agora, o mestre, quando olhamos para Jesus, ele tinha o cuidado de deixar Jerusalém em momentos estratégicos e caminhar até a pequena aldeia de Betânia para fugir da agitação. Com ele, aprendemos, portanto, que há o tempo de Jerusalém, mas há também o tempo de Betânia, como fala Mateus capítulo 21, versículo 17, e João 12, versículo 1 e 2. Então, o ativismo religioso não é espiritualidade cristã sadia. Tá? Vamos ver aqui, terceiro tópico, a batalha na arena dos pensamentos. Aqui temos o primeiro ponto dizendo, influências espirituais. Não podemos simplificar o processo de controle dos pensamentos, principalmente diante da realidade espiritual que enfrentamos. A mente é como uma arena de intensas batalhas, com verdadeiros bombardeiros, inclusive espirituais. Como Paulo escreveu, há uma luta travada nos lugares celestiais.
Em função disso, a Bíblia adverte que devemos guardar nosso coração, que é a mente, pois o que pensamos influencia nossos sentimentos, desejo e decisão. Na versão Nova Tradução Linguagem de hoje, nós vemos ali, Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Judas e Ananias são exemplos de personagens bíblicas que deixaram Satanás influenciar seus pensamentos e fazer ninhos em suas cabeças. Tiveram fins trágicos. Então aqui, nós já abordamos os desafios que a mente do cristão geralmente enfrenta nos conflitos com o tentador, quando falamos da gestão dos pensamentos. Agora, essa constatação, ela evita que simplifiquemos o processo de controle dos pensamentos e muito menos neguemos o aspecto espiritual dessa batalha travada na arena dos pensamentos. Como fazem alguns cristãos naturalistas que chegam a negar que haja mesmo esse conflito com os principados e potestades, principados e potestades do mal e os dominadores espirituais deste mundo tenebroso. Então, são cristãos que rejeitam a linguagem bíblica que descreve a vida espiritual e os seus conflitos. Tá? Além de crermos em tudo que a Bíblia diz, não poucos cristãos sabem que, por experiência própria, que a mente é um campo de batalha sujeita a intensos combates, verdadeiros bombardeiros, inclusive espirituais. Agora aqui, Leslie Parrott, ele comenta, ele afirma que as maiores batalhas não foram travadas nas praias da Normandia, nem nas plantações de arroz do sudoeste da Ásia, mas na mente humana. A sua mente não é apenas o maior campo de batalha da sua vida, como também é a maior e mais poderosa arma que você empunha nos grandes riscos por sua vida realizada. Aqui a mente fraca, que perdeu a batalha por bons pensamentos e ideias poderosas, se contenta com uma vida que sofre de atrofia, uma vida que sofre de tédio, e utilidade limitada, ao passo que a mente forte vence o ataque de mesquinharia, pensamentos, ressentimentos, opiniões egocêntricas, etc. Então a vida realizada começa na mente. Também é em função disso que a Bíblia adverte-nos de que devemos guardar o nosso coração ou guardar a nossa mente, porque o que pensamos tem grande potencial de influenciar nossos sentimentos, desejos e decisão. Quando a Bíblia fala lá em Provérbios capítulo 4, versículo 23, ali diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Na versão Nova Tradução Linguagem de hoje, ali está escrito bem assim, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, o exemplo de Judas e Ananias, são exemplos de personagens bíblicas que deixaram Satanás influenciar os seus pensamentos e fazer ninhos na mente. Ambos tiveram seus fins trágicos, como fala Mateus capítulo 27, versículo 3 a 5, e João capítulo 13, versículo 2 a 27, e Atos capítulo 5, versículo 1 a 5. Agora aqui, no segundo ponto do terceiro tópico, nós temos aqui os cuidados práticos. A lição diz: o cristão deve adotar algumas medidas práticas de proteção da mente. Primeiro, não nutrir pensamentos distorcidos de si mesmo, que produzem complexo de inferioridade ou superioridade. Segundo, purificar a mente dos maus pensamentos e vigiar contra a mentira de todo tipo de engano. Terceiro, livrar-se da
intoxicação, que são excesso de informação, principalmente das redes sociais, que produz a fadiga, exaustão e ansiedade. Quarto, focar a mente no que edifica, ou pelo menos instrui. Quinto, construir relacionamentos saudáveis. Contendas verbais geram pensamentos aflitivos e perturbam a mente, dificultando a paz interior e discernimento espiritual. Tá? Então aqui nós vemos que para encontrar quietude e paz na alma, num viver equilibrado, o cristão ele deve adotar algumas atitudes no processo de proteção da sua mente, como já enfatizemos, né? Elaine Cruz, ele afirma que devemos construir muros de proteção mental, que equivale a guardar o coração mencionado ali por Salomão. Então essa guarda da mente depende de como interagimos com o mundo exterior, né? Então, bem como das influências espirituais que recebemos por estas podem gerar emoções boas ou ruins e moldar o nosso comportamento. Então, nós devemos ser cuidadosos com a maneira como nos expomos às pessoas que queiram produzir perturbações em nossa mente. Relacionamentos conflituosos costumam ser fatores indutores, né, de profundas crises mentais. Contendas verbais poluem a mente, produzindo pensamentos aflitivos, né, ou perturbadores. Agora, Provérbios capítulo 12, versículo 18, também Provérbios capítulo 15, versículo 4 e o versículo 18, e o Provérbios capítulo 21, versículo 19, ali diz, né, também Provérbios capítulo 20, versículo 3 fala: evitar contendas é sinal de honra. Apenas o insensato insiste em brigar. Então, devemos procurar nutrir relacionamentos saudáveis. No aspecto espiritual, nossa comunhão com Espírito Santo é fundamental, porque é Ele quem nos comunica, quem se comunica com o nosso espírito, que somos filhos de Deus, né? Como diz Romanos capítulo 8, versículo 16. Também isso traz paz ao coração, produzindo pensamentos e sentimentos saudáveis. Tá? É como no processo de justificação. Pensamentos e sentimentos unem-se e produzem um estado de regozijo, né? Influência da paz, né, com Deus. Então, Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, podemos, por fim, aqui relacionar as seguintes medidas práticas de proteção da mente à disposição do cristão. Em primeiro lugar, nós temos aqui: não nutrir pensamentos distorcidos de si mesmo que produzem complexo de inferioridade ou superioridade, como diz 2 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Segundo lugar, purificar a mente dos maus pensamentos e vigiar contra a mentira de todo tipo de engano. Tiago capítulo 4, versículo 8 diz, né? Jacó sofreu por mais de 20 anos pensando que o seu filho José estava morto, né? Ali em Gênesis 37, versículo 31 a 35, e Gênesis 45, versículo 26 ao 28, e Gênesis 46, versículo 30, tá? Outra coisa que nós temos aqui também é livrar-se da intoxicação, o excesso de informações, principalmente das redes sociais, né? Que produz fadiga, exaustão e ansiedade. Quarto ponto é focar a mente no que edifica, ou no que pelo menos instrui, né? Como diz 1 Coríntios 10 e 23, tá? Construir relacionamentos saudáveis, né? Fugir de contendas verbais geram pensamentos ali, né, aflitivos, né? E perturbam a mente. Em sexto lugar, deixar ser transformado por Deus pela renovação da mente, né?
como diz Romanos capítulo 12, versículo 2, né? Outra coisa, isso nos coloca em sintonia com a vontade divina, tá? Esses pontos aí é muito importante a gente procurar fazer. Vamos para a conclusão. A conclusão da nossa lição diz o seguinte: para um viver equilibrado, com quietude e paz na alma, devemos deixar que o Senhor nos transforme pela constante renovação de nossa mente. Somente assim viveremos em sintonia com a sua vontade, como acabamos de falar, né? Romanos capítulo 12, versículo 2. Então, não são poucas os prejuízos experimentados pelo ser humano em toda a história por causa dos maus pensamentos. Olha só, que tem aí o potencial de produzir sentimentos ruins e pode levar-nos a decisões e práticas pecaminosas de gravíssimas consequências. Quem já não viveu experiência, né, a experiência de agir com base em maus pensamentos e arrependeu-se depois, né? Como cristão, não podemos ficar conformado com a agitação desse mundo. Precisamos seguir o que nos ensina as Sagradas Escrituras, né? Nada que nos inquieta deve ficar fora das nossas orações e súplica diante de Deus, a fim de que nosso coração seja cheio de paz e nossa mente flua em pensamentos bons, puros, verdadeiros, honestos, cheio de virtude e louvor, né? Como fala Filipenses capítulo 4, versículo 9, e o Deus de paz será conosco. Amém? Temos aqui a nossa revisão de conteúdo, o nosso questionário, né? Vamos para as questões. Primeira questão diz o seguinte: qual o conceito de pensamento? Resposta: pensamentos são processos mentais constituídos de forma de informações, reflexões, lembranças, sentimentos, sons e imagens. Segunda questão: em sua amplíssima capacidade imaginativa, o que o ser humano pode construir na mente? Resposta: em sua amplíssima capacidade imaginativa, o ser humano pode construir na mente cenários silenciosos ou barulhentos, simples ou complexos, neutros ou coloridos. Terceira questão: quais os fatores originários dos pensamentos? Resposta: a mente cria a partir de conteúdos que obtém por meio de órgãos dos sentidos, como os olhos, o ouvido, a boca, as mãos, o nariz. Quarta questão: o que o uso do imperativo afirmativo pensai indica? Resposta: o uso do imperativo afirmativo pensai indica tratar-se de uma conduta ativa e não passiva. Quinta e última questão: que medidas práticas podemos adotar para proteger a mente? Resposta: letra A: não nutrir pensamentos distorcidos de si mesmo. Letra B: purificar a mente dos maus pensamentos. Letra C: livrar-se da intoxicação pelo excesso de informação. Letra D: focar a mente no que edifica. E letra E: construir relacionamentos saudáveis. Então aqui nós finalizamos mais uma aula, a aula de número 7, né? Do nosso quarto trimestre de 2025. Convido você a estar se inscrevendo aqui em nosso canal, ativando aí o sininho, né? Para que você venha estar recebendo semanalmente estudos bíblicos doutrinários, né? Versículo por versículo na Bíblia, e também estudos da Escola Bíblica Dominical, aqui subsídios teológicos, para você estar aí preparando a sua aula e também preparando aí a sua mensagem e estudo. Amém?
Pai querido, te agradecemos, Deus, por mais esta aula abençoada. Deus, venha nos abençoar, Senhor. Venha, Senhor, proteger e guardar a nossa mente, Pai, para que nós possamos, Senhor, pensar em coisas do céu, pensar nas coisas que são do alto, Senhor, guardando a Tua palavra em nosso coração para não pecarmos contra Ti. Abençoa cada aluno, abençoa cada um que estará ouvindo e vendo esse estudo bíblico, Senhor. Abençoa cada classe de escola bíblica dominical e a cada professor que vai estar preparando, Senhor, a sua aula para ministrar. Abençoa, Deus, assim é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe.